A paz do Senhor, benditos de Jesus. Estamos de novo aqui para o nosso desafio e estamos em Lucas 20. Estamos encerrando Lucas. Glória a Deus. Vamos lá. A autoridade de Jesus. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e escribas, juntamente com os anciãos, lhe perguntaram: diga-nos com que autoridade você faz estas coisas, ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era, e Jesus lhe disse: então, eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. A parábola dos lavradores maus. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para os lavradores, e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas também a este espancaram e depois lhe insultaram. Despacharam também de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então, o dono da vinha disse: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas, quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o dono da vinha? Virá exterminar aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram: que tal não aconteça? Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse: que quer dizer, então, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Está em Salmo 118, 22. Todos os que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuraram prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles, mas eles temiam o povo. A questão do imposto. Eles passaram a vigiar Jesus, enviavam espiões que se fingiam de justo para ver que se o apanhava em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente, não se deixa levar pelas aparências das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: mostre-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhe disse: pois deem de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Não puderam apanhar em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Os saduceus e a ressurreição. Chegando alguns dos saduceus, dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendência para o falecido. Ora, haviam 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo, o terceiro também casaram com a viúva, e assim até o 7º. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque 7 casaram com ela. Jesus respondeu: filhos deste homem casam e dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam e nem se dão de casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque e de
Jacó, ora, Deus não é Deus dos mortos, e sim de vivos, porque todos eles vivem. Então alguns dos escribas disseram, boa resposta, mestre. Então não ousaram mais perguntar a Jesus. O Cristo, filho de Davi. Mas Jesus lhe perguntou, como se pode dizer que Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos nos estratos dos meus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Jesus censura os escribas. Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares, e muitos apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares no banquete. Eles devoram a casa das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Eu profetizo sobre a sua vida e minha vida, que nós seremos aqueles que entendem a autoridade de Jesus e nos submetemos à autoridade de Jesus. Que nós viemos até a palavra de Deus não para confrontar os outros, mas para sermos confrontados, para nós sermos transformados. O cristianismo sempre se tratará de mim e de você. E nós entendemos que o Senhor Jesus, ele está acima de todos e que o Senhor, ele determina o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Então, que nós possamos andar também em justiça na terra. Em nome de Jesus, amém.